Então, vamos lá, pessoal. Peguem lá a apostila de História, página 4. Vamos lá? Apostila de História, página 4. A professora vai compartilhar com vocês. Então, nós temos lá. Transformações urbanas e migrações internas. Lembrando, migrações é o movimento de pessoas de um lugar para o outro, né? Então, neste capítulo, você vai estudar algumas mudanças ocorridas nas cidades brasileiras nos últimos 200 anos. Depois, vai conhecer a história da construção de Brasília e a atual capital do Brasil, e como a edificação dessa nova capital provocou migrações de várias partes do país. Então, vamos lá. Como eram as cidades brasileiras há 100 ou 200 anos? E como serão as cidades do nosso país no futuro? Então, vamos lá. Leia atentamente esta reprodução de um cartão postal criado pelo artista francês Jean-Marc Cotte Villemard e os textos verbais correspondentes. Então, vocês têm aí uma imagem, né? Então, essa imagem revela como o artista francês, em 1899, imaginou que seria uma cidade do futuro no ano de 2000. Então, olha só, pessoal, no ano de 1899, ele imaginou que seria assim a cidade em 2000. Quando essa imagem foi produzida? Então, tá lá a data. Quando que ela foi produzida? Então, coloca lá, no ano de 1899. Que ano o artista escolheu para representar o futuro? Ele escolheu o ano de 2000. 3. A cidade imaginada pelo artista, ela é parecida com as cidades da atualidade? Então, sim ou não, e por quê? Então, nas cidades atuais, não existem táxis aéreos, né? Como o transporte público, por exemplo. Então, ela é parecida com a cidade atual? Não, porque ainda não temos táxis, né, aéreos assim, voando, sobrevoando a nossa cidade. Em sua opinião, como seria uma cidade brasileira no futuro? Aí vocês vão colocar 3 características, é uma resposta bem pessoal. Vocês vão colocar aí 3 características de como você imagina uma cidade do futuro, tá? E que elementos das cidades brasileiras atuais não existiam nas cidades de antigamente? Então, vocês vão colocar aí também, pensando, observando quais elementos atuais não existiam nas cidades de antigamente. Então, pensem e escrevam. Transformações da infraestrutura urbana. Em muitas cidades brasileiras, principalmente nas cidades de grande porte, é possível observar edifícios, pontes, viadutos, túneis, ruas, redes de energia elétrica e diversos meios de transporte, por exemplo. Todos esses elementos podem variar conforme as necessidades das pessoas que vivem ou passam a viver nesses locais. Sendo assim, a construção de pontes é fundamental em cidades que têm rio ou que se localizam em regiões litorâneas, né? Beira-mar, né? Que tem aí as praias, na verdade. Os edifícios altos, com diversos andares, e normalmente são mais comuns em cidades habitadas por uma grande população, pois podem abrigar muitos moradores ou trabalhadores. Então, aí na imagem, vocês têm aí a ponte Newton Navarro, em Natal, né, a capital do Rio Grande do Norte. Olha só que lindo, pessoal, a imagem. E depois eu tenho outro edifícios do bairro Botafogo, no Rio de Janeiro. Aqui já é outra imagem de outra cidade. Muitas características observadas nas cidades da atualidade são resultados de transformações que aconteceram no decorrer do tempo. No passado, muitas cidades não tinham a mesma infraestrutura que tem na atualidade. Então, aí vem aqui do ladinho. O que é uma infraestrutura? É um conjunto de elementos considerados necessários para o funcionamento de uma cidade. Por exemplo, redes de água potável, de tratamento de esgoto, sistema de iluminação pública, edifícios, escolas, creches, hospitais, espaços culturais, sistema de transporte público, pontes, ruas e rodovias. Agora nós iremos para a iluminação urbana. Então tá lá. Um exemplo de transformação na infraestrutura das cidades é a iluminação das ruas, que mudou bastante com o passar dos anos. Muito antigamente não existia iluminação pública. As ruas e outros locais públicos só passaram a ser iluminados há aproximadamente 200 anos.
com lampiões que usavam óleo de peixe como combustível e mais tarde um sistema de gás. Os lampiões eram acessos manualmente todas as noites por trabalhadores contratados somente para isso, os chamados acendedores de lampiões. Então tá lá, iluminação pública é o serviço que tem o objetivo de fornecer luz artificial a locais públicos no período da noite ou até mesmo durante o dia, se necessário. Então são as luzes, né, as lâmpadas que nós vemos no meio das ruas que ficam acesas durante a noite para clarear as ruas, rodovias, avenidas, né? Então essa é a nossa iluminação pública. Então nós vamos ver uma breve história da iluminação no Brasil. Então olha só. Antes da chegada dos portugueses, as terras que se tornaram o Brasil, os indígenas usavam fogueiras e a claridade da lua como fonte de iluminação. Então vocês podem grifar. Antes da chegada dos portugueses, os indígenas usavam fogueiras e a claridade da lua como fonte de iluminação. Podem grifar aí, pessoal. 2. Após a chegada dos portugueses e o surgimento das primeiras cidades no Brasil, a população passou a usar velas feitas com gordura animal para iluminar o interior e a fachada das casas. Então, podem grifar. Após a chegada dos portugueses e o surgimento das primeiras cidades, a população passou a usar velas feitas com gordura animal. Então, podem grifar aí. 3. Há aproximadamente 200 anos, começaram a ser instalados lampiões à base de óleo nas ruas de algumas cidades brasileiras. Então, podem grifar. Há aproximadamente 200 anos, começaram a ser instalados lampiões à base de óleo. Então, podem grifar aí. Continuando na sequência. 4. Com o passar do tempo e o crescimento das cidades, os lampiões que antes funcionavam com óleo passaram a ser a gás. Então, podem grifar também. Com o passar do tempo e o crescimento das cidades, os lampiões que antes funcionavam com óleo passaram a ser a gás. 5. Com a invenção da lâmpada elétrica em 1879, a iluminação pública de várias cidades do mundo foi mudando. No Brasil, a primeira cidade a ter iluminação elétrica foi a cidade de Campos, no Rio de Janeiro, em 1883. Então, vocês vão grifar aqui o início. Com a invenção da lâmpada elétrica em 1879, a iluminação pública de várias cidades do mundo foi mudando. Então, nós começamos a ter a energia elétrica no ano de 1879. E aqui, olha só que interessante, pessoal. A primeira cidade a ter uma iluminação elétrica foi a cidade de Campos, no Rio de Janeiro, e nesse ano de 1883. E número 6, nos dias atuais, a iluminação pública é um item fundamental para avaliar se uma cidade tem uma boa infraestrutura. Nas cidades da atualidade, as luzes dos espaços públicos são usadas também em placas informativas, propagandas ou para enfeitar e valorizar a paisagem da cidade. Então, nos dias atuais, a iluminação pública é um item fundamental. Então, hoje nós vimos bem mais moderno, não só as lâmpadas, nós temos aí os designer de propagandas, né? Que ficam perto dos semáforos, bem à vista das pessoas e bem luminoso, né? Que são as nossas propagandas. Atualmente, a energia elétrica é o principal recurso usado na iluminação pública das cidades brasileiras. Então, podem grifar que a energia elétrica é o principal recurso usado na iluminação pública das cidades brasileiras. Essa energia pode ser gerada tendo como fonte raios solares, força do vento ou da água, queima de gás natural, entre outros recursos. E no Brasil, por causa da grande quantidade de rios, a principal forma de gerar energia elétrica ocorre por meio de usinas hidrelétricas. Então, vocês vão grifar todo esse parágrafo. Que a energia ela pode ser gerada através de fontes de raios solares, pela força do vento e pela força da água, ou pela queima de gás natural. E devido, então, a essa grande quantidade de rios que o Brasil apresenta, a principal forma de gerar energia elétrica é as usinas hidrelétricas, é a construção de usinas hidrelétricas.
e aqui do lado, então, tá lá um textinho. Usinas hidrelétricas, construções equipadas com máquinas que usam a força da água dos rios para produzir a eletricidade. A palavra hidrelétrica se origina da junção de hidro, que significa água, e a palavra elétrica, que está relacionado à eletricidade. Quase toda a energia produzida no Brasil se origina do sistema hidrelétrico, o qual abastece locais públicos diversos, moradias, indústrias e outras construções. E aí vocês têm aí a imagem. Aí está o exemplo de uma usina hidrelétrica. E aqui nós temos assim. Apesar da grande capacidade de gerar energia, a construção de usinas hidrelétricas provoca impactos ambientais, entre eles os que afetam a vegetação local e o habitat de diversos animais. Também causa impactos para os moradores que habitam locais próximos à construção. Então, podem grifar todo o parágrafo. Então, para que se construa essas usinas hidrelétricas, nós vimos que é provocado aí, então, os impactos ambientais. E esses impactos ambientais podem afetar tanto a vegetação, o ambiente, como os moradores, né? Então, aqui do ladinho, vocês têm lá a definição do que é um impacto ambiental. São mudanças bruscas no ambiente causadas pela ação humana. E aqui tem lá, na página 8. Você sabia? Uma das primeiras usinas hidrelétricas do país surgiu há mais de 100 anos, em 1889, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e não ocupava área maior do que o curso do rio. Por isso, causou menos impactos ambientais. A chamada usina de Marmelos foi construída sob direção de Bernardo Mascarenhas, no Rio Paraíba, que tinha como objetivo obter energia elétrica para sua fábrica de tecidos. Dessa maneira, os teares poderiam se movimentar com mais eficiência e a fabricação de tecidos poderia ser ampliada. Então, aí está a usina hidrelétrica de Marmelos, em 1903. Então, vocês estão vendo aí também, vista por cima. Mascarenhas pretendia não só usar a energia da usina para sua fábrica, como também substituir a energia a gás utilizada na cidade de Juiz de Fora. Logo, as ruas e praças da cidade e outros lugares passaram a receber a energia elétrica produzida em Marmelos. A usina de Marmelos foi importante para o desenvolvimento de muitas indústrias na região e também provocou a chegada de imigrantes e imigrantes de diversos lugares em busca de trabalho, principalmente italianos, que passaram a trabalhar na fábrica de tecidos de Mascarenhas, formando uma população de operários e comerciantes. E aí, para finalizar a apostila, pessoal, e depois a gente vai lá para o caderno de atividades, vocês têm aí duas fotografias, fotografia 1 e a 2. Então, temos lá. Leia as imagens a seguir que mostram uma das principais vias da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista. Então, tanto aqui como aqui, as duas são a Avenida Paulista. Aqui nós temos no ano de 1902 e aqui 2019, né? Uma foto bem recente aí do ano passado. Então, de acordo com essa leitura dessa imagem, vamos responder. Comparando as duas fotografias, que transformações podemos identificar na infraestrutura da cidade? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aí as transformações em relação à vegetação, que quase não aparece na imagem 2, né? Então, aparece bem mais de antigamente, né? Em 1902. Então, nós temos aí a quantidade de vegetação, que quase não aparece na fotografia atual. Nós temos o número de edifícios, que é bem maior do que na atual, né? Em vista de 1902. Nós temos muitos carros, né? Na atual. E muitas ruas asfaltadas, coisa que não estava em 1902. Então, vocês podem marcar aí. Então, as transformações que ocorreram foi a vegetação, que ela está bem menor na atual, o número de edifícios está bem maior, o número de carros está bem maior e o grande número de ruas asfaltadas também está bem maior. Letra B. Quantos anos há de diferença entre as duas imagens? Então, para a gente fazer quantos anos há de diferença, nós vamos pegar a atual, que é 2019,
Então, façam lá, 2019 menos 1902, que vai ser igual a 117 anos. Então, essa é a diferença aí entre as duas imagens. E letra C. De acordo com o que você estudou sobre iluminação pública no Brasil, já havia ruas iluminadas em São Paulo, na época em que a fotografia 1 foi registrada? Então, olha lá. Vocês acham que já existia, então, ruas iluminadas em 1902? Sim, né? Então, vocês vão escrever aí, sim, porque desde 1854, na cidade de São Paulo, já existia um sistema de iluminação a gás. Então, já existia iluminação, era outro tipo, mas existia. Então, vocês vão colocar aí, sim, desde 1854, na cidade de São Paulo, já existia sistema de iluminação a gás. Então, sim, então já existia ruas iluminadas. De outra forma, mas já existia ruas iluminadas. Certo, pessoal? E aí, para finalizar, nós vamos no caderno de atividades, página 71. A professora vai pegar aqui, página 71. Então, tá lá. Leia esta imagem que representa o espaço atual. Então, vocês têm lá uma imagem representando, né, uma usina. Então, tá lá. Escreva o nome dos elementos de infraestrutura que foram representados. Então, eu tenho uma usina hidrelétrica, eu tenho iluminação pública, que são os postes de energia, e tem ruas, avenidas. Então, podem escrever lá. Usina hidrelétrica, iluminação pública e ruas, avenidas. Certo? Letra B. Há cerca de 150 anos, não existia energia elétrica no Brasil. Contudo, havia outros elementos urbanos. Leia novamente a ilustração e escreva o nome de um elemento de infraestrutura que poderia fazer parte de uma cidade do passado. Então, aqui seria as ruas, as avenidas, tá? Não existia energia elétrica, também não tinha as usinas hidrelétricas, mas existiam as ruas, as avenidas. Então, essa é a resposta da letra B. No passado, na cidade sem energia elétrica, como funcionava a iluminação pública? Então, a iluminação era feita com lamparinas a óleo ou a gás. Então, a iluminação era feita com lamparinas a óleo ou a gás. Então, essa é a resposta aí do exercício 2 da página 71. Certo, pessoal? E para finalizar, a professora colocou lá caligrafia, apostila de ciências, página 24. A professora vai mostrar para vocês. Vocês vão copiar no caderno de caligrafia, tá lá, direitos e deveres relacionados à saúde. Vocês não vão copiar tudo o que está aqui, somente o que está dentro desses quadrinhos, tá? Aqui nesses quadrinhos, ó, tá? Branco. Então, tá lá. Todos que têm esse pontinho pretinho, essa bolinha aí pretinha, tá? Então, vocês vão copiar. Vocês vão colocar lá, direitos. Tá lá, direitos. Então, vocês escrevam lá, direitos. Aí coloca acesso ao saneamento básico. Aí copia tudo que está escrito no primeiro quadro. No segundo quadro, acesso à saúde pública, vai copiar tudo. E acesso a medicamentos gratuitamente na rede pública, vai copiar tudo. Então, esses são os direitos. Depois, vocês vão escrever lá, deveres, e vai copiar os outros 3 quadros. Tomar todas as vacinas recomendadas, não jogar lixo na rua, não tomar medicamentos sem recomendações médicas. Então, são 3. Então, direitos, aí copia esses 3 quadros, pode colocar com asterisco mesmo, cada quadro. E deveres, esses 3. Isso daí que vocês vão copiar, então, no caderno de caligrafia, ok? Então, essa é a tarefa aí no caderninho que a professora passou para vocês. Combinado, pessoal? Então, bom trabalho para vocês, beijos e até amanhã na nossa próxima aula.